Boa noite, queridos irmãos. Buenas noches, queridos hermanos. É uma satisfação, uma vez mais, ter a oportunidade de explanar a palavra juntamente com vocês. Es una satisfacción de estar una vez más con cada uno de ustedes para poder explanar o escudriñar las Escrituras. E já que eu abri aqui em Efésios, vamos lá em Efésios. Y ya que abrí en el libro de Efesios, vamos a ir al libro de Efesios. Capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 10. versículo 10. O nosso tema hoje vai ser a origem do grande conflito. Nuestro tema del día de hoy será el origen del gran conflicto, Baseado nos 3 sacrifícios de Jesus. con base en los 3 sacrificios de Jesús. Talvez alguém pode até perguntar, mas Jesus foi sacrificado uma única vez, não 3. Quizás alguien pueda preguntarse que Jesús fue sacrificado solo una vez y no 3 veces. De fato é verdade, De hecho, es verdad, mas nós vamos ver que durante 3 vezes Jesus abriu mão de coisas que eram sumamente importantes. pero vamos a ver que Jesús en 3 oportunidades abrió mano de cosas que eran muy importantes. Efésios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Eu não sei quantos se recordam, mas no sábado pela manhã estudamos um pouco sobre a missão do homem designado, que é a nossa missão. Y yo no sé cuántos recuerdan, pero el día sábado estudiamos sobre la misión del hombre fuerte, que es la misión nuestra. E o capítulo 3 de Efésios, Y el capítulo 3 de Efesios lê da minha traduz daqui, diz assim: dice así: para que agora pela igreja para que ahora por la iglesia a sabedoria e a justiça de Deus sejam conhecidas nos principados celestiais. la sabiduría y la justicia de Dios sean conocidos en los principados celestiales, Por meio da igreja. por medio de la iglesia. Irmãos, esse versículo tem mais conteúdo do que aparenta ter. Ese versículo, apreciados hermanos, tiene más contenido de lo que parece tener. Aqui Paulo fala que através da igreja, Aquí Pablo habla que a través de la iglesia, Deus vai ser conhecido ou reconhecido como justo. Dios será conocido o reconocido como justo. Onde? ¿Dónde? No céu. En el cielo. Agora eu pergunto, Ahora pregunto, há necessidade de no céu Deus ser conhecido como justo? ¿existe la necesidad de que en el cielo Dios sea conocido como justo? Ou Paulo está equivocado aqui? ¿O es que Pablo se equivocó aquí? Esse versículo expressa uma ideia que muitas vezes é contrária à nossa natureza de crer. Ese versículo expresa una idea que muchas veces es contrario a lo que hemos creído. De que a imagem de Deus, mesmo no céu, foi colocada em xeque. De que aún en el mismo cielo la imagen de Dios fue puesta en duda. E vale lembrar que isso aqui foi escrito depois da cruz. Y vale recordar que lo que está escrito aquí fue escrito después de la Ou cruz. seja, ainda depois da cruz existe necessidade de Deus ser conhecido como justos nos céus. Es decir, que aún después de la cruz existe la necesidad de que Dios pueda ser reconocido como justo en los cielos. E isso é fabuloso, para entender isto é fabuloso. Y entender esto es maravilloso. Porque Deus vai ser reivindicado no céu por meio de quem? Porque por medio de quién Dios será reivindicado en el cielo. Por meio da igreja. Por medio de la iglesia. Irmãos, muita gente diz que nós não temos uma missão tão importante que Cristo fez o que tinha de ser feito. Mucha gente dice que nosotros no tenemos una misión importante, que Cristo ya hizo lo que debería ser hecho. Mas as Escrituras apresentam uma ideia contrária a esta. Pero las Escrituras nos expresan una idea opuesta a esto. Em vários lugares, Deus fala que necessita de testemunhas. En varios lugares, Dios dice que necesita E testigos. se ele necessita de testemunha é porque existe uma acusação. Y si Él necesita testigos, es porque Él ha sido acusado.
Então eu quero que avancemos no grande conflito, baseado nos 3 sacrifícios de Jesus. Entonces quisiera que continuemos en el gran conflicto baseado en los 3 sacrificios de Jesús. Efésios 3, verso 19. Efesios 3, versículo 19. O segundo versículo que vai servir como base para nós. El segundo versículo que va a servir como sustento base para nosotros. Que devemos conhecer o amor de Cristo. Que debemos conocer el amor de Cristo. E este amor, diz o texto, excede todo o entendimento. Y el texto dice que este amor excede todo entendimiento. Ou seja, não é possível a uma criatura entender o amor de Cristo. Es decir, que no es posible que una criatura pueda entender el amor de Cristo. Excede a capacidade de um ser criado. Excede la capacidad de un ser creado. E é justamente nessa temática que eu queria avançar com vocês. Y es en esa temática que quiero continuar o avanzar con ustedes. De que o amor de Cristo por suas criaturas De que el amor de Cristo por sus criaturas, tem sido a sua ferramenta de atuação nesse conflito. el amor de Cristo por sus criaturas ha sido la herramienta para que Dios pueda trabajar en este gran conflicto. Cristo conquista através do serviço, Cristo conquista a través del servicio, através do autossacrifício. a través de su autosacrificio. Satanás impõe e exige. Sin embargo, Satanás impone y exige. E eu gostaria que nós avançássemos agora com muita atenção, Y me gustaría que con mucha atención pudiésemos continuar para que não venhamos a ter uma compreensão equivocada dentro do que eu quero apresentar. para que no lleguemos a tener una comprensión equivocada dentro de lo que quiero presentar. Porque por causa disso daqui, ó, do grande conflito, Porque por causa del gran conflicto, é que existe a necessidade de ter um tempo de angústia. por causa de tener el gran conflicto, existe la necesidad de un tiempo de angustia. Nós vamos ver daqui a pouco textos em que foram feitas 3 acusações no céu contra Deus e o seu governo. Vamos a ver textos que muestran que se hicieron 3 acusaciones contra el gobierno de Dios en el cielo. E essas acusações vão ser reivindicadas no tempo de angústia. Y esas acusaciones serán reivindicadas en el tiempo de Eu angustia. não vou usar muito o PowerPoint, eu nem gosto, No voy a utilizar mucho el PowerPoint, no me gusta, mas só para vocês verem esse texto aqui de educação, pero solo para que puedan ver este texto del libro de la educación, onde diz que devemos estudar o plano, os 3 temas principais das Escrituras. donde se nos dice que debemos estudiar los 3 temas principales en las Escrituras. E o primeiro tema principal é o grandioso tema central do propósito original de Deus para o homem. Y el primer tema central es el propósito original de Dios en relación a este mundo. O segundo, a origem do grande conflito. Y el segundo, el origen del gran conflicto. E o terceiro, a obra da redenção. Y el tercer, la obra de la redención. Então esses 3 pontos constituem ou deveria constituir nossas bases de estudo. Entonces esos 3 aspectos deberían ser los fundamentos de nuestro estudio. Agora vamos voltar no passado. Ahora vamos a regresar al pasado. E esse texto nos leva a um passado bem longínquo. Y ese texto nos lleva a un pasado bastante lejano. Mensagens Escolhidas 1:250. Mensajes selectos, el tomo 1 en la página 250. Aqui, Marcos, pode ler para mim, eu vou te interrompendo. Dios y Cristo sabían desde el principio de la apostasía de Satanás y de la caída de Adán mediante el poder engañador del apóstata. Esse texto expressa uma ideia relevante. Ese texto expresa una idea relevante. A ideia de que nós podemos confiar cegamente em Deus. La idea de que nosotros podemos confiar ciegamente en Dios. Porque Ele jamais vai nos enganar. Porque Él nunca nos va a engañar. Por que sabemos disso? ¿Por qué sabemos de eso? A criação de Lúcifer, La creación de Lucifer, mesmo Deus sabendo que ele iria pecar, aunque Dios sabía que él iría a pecar, mostra que Deus não manipula os fatos. muestra que Dios no manipula los hechos. Ainda que ele tenha prejuízo com isso.
aunque él mismo sufra daño con eso. Porque desde o princípio, antes da criação de Lúcifer, Porque desde el principio, antes de la creación de Lucifer, já era sabido que ele iria se apostatar e levar o homem ao engano. ya se sabía que él iba a apostatar y llevarlo al hombre al engaño. Ou seja, mesmo Deus sabendo que Lúcifer iria destruir tentar destruir o seu governo, Deus o criou. Es decir, que aunque Dios sabía que él iba a intentar destruir su creación, Dios lo hizo. E aqui é a parte que eu gostaria de salientar. Y aquí es la parte que me gustaría resaltar. Nesse momento, a divindade se reuniu. En este momento la divinidad se reunió Antes da criação dos anjos. antes de la creación de los ángeles. E aí, nesta reunião, foi decidido o papel de cada um. Y en esta reunión se decidió el papel de cada uno. E eu gostaria que nós nos atentássemos a palavras-chave. Y me gustaría que prestásemos atención a las palabras claves. Nesta reunião, antes da criação dos anjos, En esta reunión antes de la creación de los ángeles, Cristo foi designado para ser mediador. Cristo fue designado para ser mediador. Se autodesigna ou é designado por alguém? Uno se autodesigna o es designado por alguien. Alguém designa. Alguien designa. Então, quem foi que designou Cristo para mediador? Entonces, ¿quién fue el que designó para que Cristo sea un mediador? Outro que não ele. Otro que no fue él. Então, aqui nós estamos vendo um momento em que, lá atrás, Entonces, aquí estamos viendo el momento allá atrás, onde a divindade decidiu qual papel cada um iria desempenhar nos conflitos que viriam. donde la divinidad decidió el papel que cada uno iba a desarrollar en el conflicto que iba a suceder. E Cristo foi designado, então, para ser mediador. Y Cristo fue designado para ser mediador. Ele foi destinado. Él fue destinado. Ele estava combinado. Él estaba combinado. Não, estava combinado Estaba combinado que Cristo seria o mediador. que Cristo sería un mediador. Então houve um plano e uma reunião lá atrás. Entonces hubo un plan, una reunión allá atrás. Ficou claro esse ponto? ¿Quedó claro ese punto? É simples. Es simple, Só que é bom entender isso aqui para avançar. solo que es bueno entender para poder continuar. Irmãos, a Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível, não é? La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible, ¿verdad? Nós não sabemos se a eternidade inteira Deus habitou em luz inacessível ou se foi necessário ele entrar em luz inacessível. Nosotros no sabemos si durante toda la eternidad fue necesario que Dios esté en luz inaccesible Ou se houve um momento em que ele entrou em luz inacessível. o si hubo un momento cuando Él entró a la luz inaccesible. Agora eu faço uma pergunta. Ahora hago una pregunta. Se Deus não habitasse em luz inacessível, Si Dios no habitase en luz inaccesible, o que teria acontecido com os anjos que pecaram na sua presença? si Dios no habitase en luz inaccesible, ¿qué habría sucedido con los ángeles que habitaban en su presencia? Que pecaram em sua presença. Que pecaron en su presencia. Teriam sido destruídos, certo? Habrían sido destruidos, ¿verdad? Porque o pecado não se consome diante de Deus. Porque el pecado se consume delante de Dios. Então, Deus habita em luz inacessível, Entonces Dios habita en luz inaccesible, porque senão ele teria destruído os anjos com sua presença quando pecaram diante dele. caso contrario, Él había destruido a los ángeles su presencia cuando pecaron contra Él. Sendo assim, em algum momento Deus velou-se em luz inacessível. Siendo así, en algún momento Dios se escondió en la luz inaccesible. Mas ele precisava de alguém que estivesse próximo aos anjos. Pero Él necesitaba de alguien que estuviese cerca de los ángeles. Olhem 1 Timóteo, Vean primera de Timoteo, um texto que todos conhecem. un texto que todos conocen, Verso 17, versículo 17. capítulo 1, 17. 1 Timoteo 1:17. O Rei dos séculos, imortal e invisível. El Rey de los siglos, inmortal e invisible. Por que o texto diz que Deus é invisível? ¿Por qué el texto dice que Dios es invisible?
Capítulo 6, verso 17. Capítulo 6, versículo 17. Aquele que ele só tem a imortalidade Aquel que el único que solo tiene inmortalidad e habita em luz inacessível. y habita en luz inaccesible. Então por que Deus é invisível? Entonces, ¿por qué Dios es invisible? Por misericórdia, Por misericordia. perfeito, Perfecto. mas também por habitar em luz inacessível. Pero también por habitar en luz O que é inaccesible. luz inacessível? ¿Qué es luz inaccesible? Não se pode aproximar. Un lugar donde no se puede entrar. Olha uma palavra grande. Hay una palabra grande, O estado de inacessibilidade. estado de inaccesibilidad. Ou seja, nada pode ter acesso. Es decir, que nadie puede tener Os acceso. anjos no céu têm acesso? ¿Los ángeles en el cielo tienen acceso? Tem um texto que Ellen White diz assim, En un texto, la hermana White dice así, 149 do Primeiros Escritos. 149 de primeros escritos. Ela diz assim, Ella dice así, vi que o Filho, Jesus, foi ter conversa íntima com o Pai. vi que el Hijo Jesús fue a tener una conversación íntima con su E o Padre, texto dizia, ele foi engolido pela luz que vela o Pai. y el texto dice que él fue envolvido por la luz de su Padre. E os anjos aguardavam com grande ansiedade sua saída. Y los ángeles con mucha ansiedad aguardaban su salida. Então mesmo os anjos não veem a face de Deus. Entonces, aún los ángeles no pueden ver el rostro de Dios. Embora tenha um texto que Jesus diz que os anjos veem a face de Deus. Aunque hay un texto que dice que los ángeles ven el rostro de Dios. Mas com certeza ali se refere ver forma. Pero con seguridad, allí se refiere a la forma. Ok, então Deus habita em luz inacessível. Entonces, Dios habita en luz inaccesible E ele precisava de alguém para o revelar. y Él necesitaba de alguien para darlo a conocer. João capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 18. versículo 18. Deus nunca foi visto por ninguém. Dios no fue visto por nadie. O Filho unigênito, El Hijo unigénito que está no seio do Pai, que está en el seno del Padre este o revelou. lo dio a conocer. Capítulo 1 de Colossenses, Capítulo 1 de Colosenses, verso 15. versículo O 15. qual, se referindo a Jesus, El cual, refiriéndose a Jesús, é a imagem do Deus que é invisível. es la imagen del Dios invisible, Então, e o primogênito de toda a criação. el primogénito de toda la creación. Assim que Deus não é visível, Así que Dios no es visible, porém ele tem uma extensão. sin embargo, Él tiene una extensión. Quem é a extensão visível de Deus? ¿Quién es la extensión visible de Dios? Jesus, o Filho. Jesús, el Hijo. Ok, vamos avançando no raciocínio. Entonces vamos a avanzar en el raciocinio. O texto diz que Jesus seria o mediador. El texto dice que Jesús sería el mediador. Ele iria interceder pelas criaturas que ele mesmo criaria. Él iba a interceder por sus criaturas que él mismo iba a crear. Agora eu quero ler com vocês esses três textos. Quiero leer con ustedes esos tres textos. Aí estão as referências. Ahí están las referencias. A primeira acusação que Lúcifer fez no céu, que Deus era injusto. La primera acusación que Lucifer hizo en el cielo fue que Dios es injusto. A segunda acusação, que a lei era injusta e não podia ser obedecida. La segunda acusación, que la ley era injusta y no podía ser obedecida. A outra acusação era que Miguel, que era Cristo, não era Deus em essência. Y la tercera acusación era que Miguel, que era Cristo, no era Dios en esencia. Essas foram as três principais acusações no céu. Esas fueron las tres principales acusaciones en el cielo. E por causa dessas acusações, algo interessante teve que acontecer. Y por causa de esas acusaciones, algo interesante tuvo que suceder. Agora nós vamos avançar justamente para o primeiro momento em que nós vamos ver Cristo sacrificando algo importante. Ahora vamos a ir al primer momento donde Jesús sacrifica algo importante. E eu quero ler aqui do livro que está em espanhol mesmo. Y quiero leer del mismo libro en español. Eu vou ler um fragmento na página 16 e Y voy a leer 17. un párrafo en la página 16 y 17. Por causa destas acusações,
Por causa de estas acusaciones, houve certa instabilidade no céu. hubo cierta inestabilidad en el cielo. Então foi necessário Deus procurar esclarecer alguns desses pontos. Entonces se hizo necesario de que Dios pueda aclarar alguno de esos puntos. E o primeiro ponto a ser aclarado estava relacionado a Cristo, Y el Miguel. primer punto a ser aclarado estuvo relacionado a Cristo, Miguel. A página 16 diz o seguinte: En la página 16 dice lo siguiente: la envidia e las tergiversaciones. Lê essa palavra. la envidia y las tergiversaciones de Lucifer y Aí eu sus consigo agora. Só essa palavra que é difícil. E suas pretensões de igualdade a Cristo haviam hecho necessária, mire as palavras, la envidia de Lúcifer, e esta palavra difícil, havia sido necessária uma declaração acerca de la verdadeira posição de Miguel. Uma pergunta. Se algo necessita ser declarado, é porque já foi declarado? Si algo necesita ser declarado, ¿es porque ya fue declarado antes? Não, de fato. De hecho, no. Irmãos, é interessante prestar atenção às palavras. Es necesario prestar atención a las palabras. Se o texto diz que era necessário declarar a verdadeira posição de Miguel, Si el texto dice que era necesario declarar la verdadera posición de Miguel, é porque estava declarado? ¿es porque ya estaba declarado? Não. No. Senão, não teria necessidade de declarar. Caso contrario, no hubiese habido necesidad de declarar. Então, entendam bem esse ponto. Entonces, entiendan bien este punto. Por causa das acusações de Lúcifer, Por causa de las acusaciones de Lucifer, Deus teve que revelar a identidade de Miguel. Dios tuvo que revelar la identidad de Miguel. Isso que o texto está dizendo. Eso es lo que el texto está diciendo. Deus teria que tornar público para os anjos Dios tenía que hacer público para los ángeles quem era o anjo Miguel, quién era el ángel Miguel, que a propósito cobria de um lado e Lúcifer cobria do outro a glória de Deus. que a un lado cubría la gloria de Dios y al otro lado Lucifer cubría esa gloria. Então ele tinha ali a mesma função. Uma das funções que Jesus ocupava era que Lúcifer ocupava. Entonces, una de las funciones que Jesús realizaba era la que Lucifer también realizaba. Tanto que Lúcifer em um momento acusou. Tanto es así que en un momento Lucifer lo acusó. O livro História da Redenção, capítulo 1. Historia de la Redención, el capítulo 1. São as vestes de Miguel mais brilhantes do que a minha? Él dijo, ¿son las vestiduras de Miguel más brillantes que la mía? E a de Lúcifer brilhava porque a glória de Deus o fazia. Y la vestidura de Lucifer brillaba porque la gloria del Señor lo hacía. Não são mais brilhantes. No son más brillantes. Decía él. Então por que ele vai ao concílio e eu não? Entonces, ¿por qué él va al concilio y no yo? Ele não sabia um detalhe muito importante, Él no sabía un detalle muy importante, o qual foi revelado nesse concílio. el cual fue revelado en ese concilio. Então vou recalcar o pensamento. Entonces voy a recalcar el pensamiento. Foi necessária a declaração da verdadeira identidade de Miguel. Fue necesaria la declaración de la verdadera identidad de Miguel. A página 14 diz: En la página 14 dice: El rei del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer diante de él com el fin de, en su presencia, ele pudesse manifestar qual era a verdadeira posição de Miguel e mostrar qual era a relação de ele que ele mantinha com todos os seres criados. Que texto maravilhoso. Qué texto maravilloso. Deus reuniu toda a hoste angélica Dios tuvo que reunir a toda la hueste angelical. Olha a palavra-chave. Y miren la palabra clave. Para revelar a verdadeira posição de Miguel. Para revelar la verdadera posición de Miguel. E qual era a relação de Miguel com os anjos? Y cuál era la relación de Miguel con los ángeles. Vamos avançando. Vamos a continuar.
Perdão, deixa eu só me ubicar. Aqui. El Hijo de Dios había formado la voluntad del Padre en la creación de todos las hostes del cielo. Y él, así como Dios, assim como a Deus, deviam eles tributar homenagem e lealdade. Cristo aún había de exercer el poder divino en la creación de la tierra con sus habitantes. Los ángeles, ao ouvirem isto, reconheceram gozosamente la posición y supremacía de Cristo y prostraram-se diante dele, lançando em seus pés sus coronas. E seguindo adelante, diz que el mesmo Lúcifer inclinou-se diante del Padre e del Hijo com indicible amor que movia tu ser. Então, nesse momento que Deus falou que, na verdade, Miguel era o criador dos anjos, entonces en ese momento es que Lucifer reveló que Miguel reveló que Dios reveló que era el creador de los ángeles. Repetir. Neste momento que Deus revelou que Miguel era o criador dos anjos, en este momento Dios reveló que Miguel era el creador de los ángeles. Embora fosse anjo, aunque fuese un ángel, que vivessem com os anjos, que viviesen con los ángeles, que vivia como anjo, que vivía como un ángel, era o criador dos próprios anjos. Era el creador de los propios E ángeles. que era Deus essencialmente como ele era Deus, como o Pai era Deus. Y que en esencia era Dios tal como el Padre. Então, meus irmãos, entonces, hermanos, qual foi o primeiro grande sacrifício de Jesus? ¿cuál fue el primer gran sacrificio de Jesús? Durante uma eternidade que não sabemos quanto tempo, durante una eternidad que no podríamos saber cuánto tiempo, ele viveu com sua identidade velada como anjo. Él vivió con su identidad velada como un ángel. E nem mesmo os anjos sabiam de fato quem era ele. Y ni aún los ángeles sabían quién era él. No sentido de ele ser Deus essencialmente. En el sentido de que en esencia él era Dios. E havia criado os próprios anjos. Y él había creado a los propios ángeles. Então, quando Cristo foi designado para ser o mediador, entonces cuando Cristo fue designado para ser mediador, ele precisava estar próximo daqueles em prol dos quais iria mediar. Él necesitaba estar cerca de aquellos por quienes iba a mediar. Se ele permanecesse afastado em luz inacessível, si él se hubiese quedado en la luz inaccesible, ele não ia ter a aproximação que teve com os anjos. Él no iba a conseguir tener la aproximación que tuvo con los Então ángeles. Jesus desceu até o nível dos anjos. Entonces Jesús descendió hasta el nivel de los Ele ángeles, vivia como anjo. vivía como un ángel. Tanto que Lúcifer achava que Miguel era igual a ele. Tanto es así que Lucifer creía que Miguel era igual a él. E quando Deus falou que na verdade Miguel tinha criado ele, Y cuando Deus falou que Miguel tinha criado Lúcifer, cuando Dios habló que Miguel había creado a Lucifer, mesmo Lúcifer, o texto diz que encheu-se de amor. aún el texto dice que aún Lucifer se llenó de amor. E com certeza ele pensou: Y con seguridad él pensó, por isso que eu não vou aos concílios. por eso es que yo no voy a los concilios. Miguel vai porque ele também é Deus. Miguel va porque también es Dios. Foi ele que nos criou. Fue él quien nos hizo. E aí durante um tempo esse espírito mal, diz os textos, permaneceu anulado. Y el texto dice que durante algún tiempo ese mal espíritu fue opacado. Irmãos, Cristo preferiu sacrificar a glória que tinha no céu como Deus para viver como um anjo. Hermanos, Cristo prefirió sacrificar la gloria que tenía allí en el cielo para vivir como un ángel. E vivia com os anjos. Y él vivía con los E ángeles. ele não era só o único arcanjo também. Y él no era solo el único Tem arcángel. gente que fala, existe só um arcanjo, que é Jesus. Hay gente que dice existe solo un arcángel que es Jesús. A irmã White fala que existem anjos e arcanjos. La hermana White dice que existen ángeles y arcángeles. Então Jesus
não é o único arcanjo. Entonces Jesús no es el único E arcángel. ele viveu longamente com sua identidade velada junto aos anjos. Y por mucho tiempo él vivió con su identidad velada. E quando ela foi revelada, Y cuando él fue revelada, os anjos ficaram maravilhados. los ángeles se quedaron maravillados. E com certeza pensaram que tamanha condescendência de Cristo Y se dieron cuenta de la tamaña condescendencia que hizo Cristo em viver com eles como um anjo. al vivir con ellos como un ángel. Mas algo triste se passou. Pero algo triste Os sucedió. primeiros escritos na página 145 Primeros escritos en la página 145 diz o seguinte: dice lo siguiente: ao Pai e o Filho planejarem levar a cabo o plano da formação do homem, cuando el Padre y el Hijo decidieron llevar a cabo la formación del hombre, Lúcifer encheu-se de inveja Lucifer se llenó de envidia por não ter sido comunicado. por no haberle sido comunicado. E nesse momento ele estourou em rebelião. Y en ese momento él se rebeló. Começou a fazer acusações e a buscar súditos. Comenzó a hacer sus acusaciones y a buscar súbditos. Então, indiretamente, a nossa criação foi o estopim para a rebelião de Lúcifer. Entonces, indirectamente, nuestra creación le dio la herramienta para la rebelión de Lucifer. Foi isso que desencadeou o processo final da rebelião. Fue eso que desencadenó el proceso final de la rebelión. Vamos avançando, meus irmãos, no raciocínio. Vamos a avanzar en el Então, o raciocinio. primeiro sacrifício de Cristo foi ele viver com os anjos. Entonces, el primer sacrificio de Jesús fue que él vivió como los ángeles. Aí alguém pode pensar, mas não é tão ruim assim. Y alguien podría decir, pero eso no es tan malo. Mas muitas vezes a gente não quer desprender nem de um chinelo velho por não sacrificar, né? Pero muchas veces no nos queremos desprender de una sandalia vieja porque no queremos sacrificar. Foi um grande sacrifício, sim. Sí fue un gran sacrificio. Então, houve um planejamento. Entonces hubo un plan. Cristo seria o mediador da criatura. Cristo sería el mediador de la criatura. E era através do amor desinteressado de Cristo por suas criaturas que iria reverter esse quadro. Y era por medio del amor desinteresado de Jesús que él iba a revertir ese cuadro. E na página 150 do Primeiros Escritos, Y en la página 150 de Primeros Escritos, na verdade, da página 149 a 151, são páginas maravilhosas. en realidad desde la 149 a la 151 son páginas maravillosas. Mas na 150, Cristo revela para os anjos o plano da redenção. En la página 150, Cristo revela para los ángeles el plan de redención. E ele começou a falar todos os sofrimentos que iria sofrer. Y él comenzó a declarar todos los sufrimientos que iría a sufrir. E os anjos ficaram mais estupefados ainda. Y los ángeles se quedaron más estupefactos todavía. A condescendência de Cristo para salvar as suas criaturas não conhece limites. La condescendencia de Cristo para poder salvar a sus criaturas no conoce límites. E agora ele iria se tornar um homem. Y ahora él iría a ser un hombre. Tornar-se um homem para salvar os homens. Ser un hombre para salvar a los hombres. E os anjos novamente lançam suas coroas aos pés de Cristo e oferecem-se para ir no seu lugar. Y los ángeles nuevamente echan sus coronas a los pies de Cristo y se ofrecen para ir en su lugar. E ele continuou dizendo para os anjos que eles iam até esconder o rosto da cena que iriam ver. E ele disse para os anjos que eles iriam esconder o rosto diante das cenas que iriam ver. Y él le dijo a los ángeles que ellos irían a velar su rostro delante de las escenas que iban a ver. De tão forte que seria. De tan fuerte que sería. E na página 151, Y en la página 151, ele diz assim: él dice así: muitos de vocês não vão conter as emoções muchos de ustedes no van a contener sus emociones e vão tentar impedir o meu sacrifício. y van a intentar impedir mi sacrificio. Mas vocês não poderão interferir. Pero ustedes no podrán interferir. Então, o mesmo Cristo sabia que os anjos não iam suportar ver as agruras que ele iria sofrer aqui na terra. Entonces el mismo Cristo sabía que los ángeles no iban a conseguir soportar
las escenas que Jesús iba a vivir en la tierra. E aí, na página 151, ele diz para os anjos: Y en la página 151, él le dice a los Eu ángeles, irei à terra e assumirei a natureza decaída do homem. yo iré a la tierra y tomaré la naturaleza caída del hombre. O desejado na página 49 El deseado en la página 49 diz: Cristo humilhou-se ao tomar a natureza do homem. dice, Cristo se humilló al tomar la naturaleza del E hombre. na página 112 diz que ele tomou a natureza caída. Y en la página 112 dice que él tomó la naturaleza caída. E em Medicina e Salvação 181 Y en Medicina y Salvación, en la página 181, diz que ele tomou a nossa natureza caída pecaminosa. dice que él tomó nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Clarinho assim diz. Bastante claro. Deserto da Tentação na página 15 En el desierto de la tentación, en la página 15, diz: dice, Deserto da Tentação, isso. Não tem espanhol? ok, en el capítulo, Não. libro. O livro Deserto da Tentação. En el libro Desierto de la Tentación, Não. otro libro. Existe o Deserto da Tentação aqui? Sí, sí, sí existe un libro Desierto de la Tentación en español. Desierto de la Tentación. Em português tem um livro Deserto da Tentação. En portugués hay un libro Desierto de la Tentación. E na página 15 diz: En la página 15 dice, o plano da redenção só poderia ser ratificado pelo Redentor. el plano de la redención solo podría ser ratificado por el Redentor, Tomando ele o lugar do Adão caído. tomando él el lugar del Adán caído. Então, meus irmãos, Cristo iria descer o mais baixo. Entonces Cristo iba a condescender lo más bajo. Ele não iria tomar a posição de Adão antes do pecado no Éden, Él no iría a tomar la posición de Adán antes del pecado en el Edén, mas tomaria a natureza de Adão com 4.000 anos de degeneração. pero sí tomaría la naturaleza de Adán con 4.000 años de degeneración. Uma pergunta, Una e pregunta, podem responder com valentia: y pueden responder con valentía. Jesus poderia ter pecado? ¿Podría Jesús haber pecado? Se não, Si no, tudo não passou de um teatro, todo fue un simple teatro, porque ele mesmo não via para além da tumba. porque él mismo no veía más allá de la tumba. E ele teve momentos de confrontos com Satanás com risco de queda. Y él muchas veces se confrontó con Satanás con posibilidades de caer. A tentação do deserto, a terceira tentação, La tercera tentación del desierto, a irmã White fala que foi uma tentação quase irresistível para Jesus. la hermana Guay dice que fue casi una tentación irresistible para Jesús, Mas ele suportou. pero él soportó. E os anjos iriam contemplar tudo isso. Y los ángeles iban a ver todo eso. E agora eu gostaria de avançar com vocês no raciocínio, Y me gustaría continuar con ustedes en el raciocinio, porque na verdade a cruz é o ponto máximo da demonstração desse grande conflito. porque la cruz es el punto máximo de la demostración de ese gran conflicto. Porque foi na cruz que houve a segurança para o universo. Porque fue en la cruz que hubo seguridad para el universo. Eu quero ler para vocês um texto, não sei se está aqui. Yo quiero leer para ustedes un texto, Deixa eu ver se está aqui. Que eu quero aproveitar cada palavra do texto. que quiero aprovechar cada palabra del texto. Bom, não está, mas então vou ler do meu celular. Voy a leer de mi celular. O texto diz assim: El texto dice así: a morte de Cristo na cruz assegurou a destruição de Satanás. la muerte de Cristo en la cruz aseguró la destrucción de Satanás, É através da eficácia da cruz, y a través de la eficacia de la cruz, os anjos no céu são protegidos contra uma nova apostasia. los ángeles en el cielo son protegidos de otra apostasía. Então, se não fosse a cruz, Entonces, si no fuese la cruz, existia a possibilidade de mais apostasias no céu. existía la posibilidad de más apostasías en el cielo. Ó, sem a cruz, Sin la cruz, os anjos não se encontrariam seguros contra a apostasia. los ángeles no estarían seguros contra la apostasía. O plano da salvação
el plan de salvación, torna manifesta a justiça de Cristo el plan de salvación hace manifiesto la justicia de Cristo e prover eterna salvaguarda y provee eterna salvaguardia contra a apostasia nos mundos não caídos. contra la apostasía en los mundos no caídos. Então a cruz é uma segurança também para os mundos não caídos. Entonces la cruz también brinda seguridad a los mundos no caídos. Sinais dos tempos, 30 de dezembro de 89. Señales de los tiempos, 30 de diciembre de 89. 89. Irmãos, a cruz é o que trouxe segurança para o universo. Hermanos, la cruz fue lo que dio seguridad al A universo. perfeição angélica falhou no céu. La perfección angélica falló en el A cielo. perfeição humana falhou na terra. La perfección humana falló en la tierra. E a cruz veio para reparar este erro. Y la cruz vino para enmendar este error, reparar Então, este error. sem a cruz, Entonces, sin la cruz, os anjos poderiam ter pecado novamente. los ángeles nuevamente podrían haber pecado. Irmãos, agora nós podemos talvez entender melhor esse texto. Y tal vez ahora podemos entender mejor este texto. Por que Deus criou Lúcifer mesmo sabendo que ele pecaria? ¿Por qué Dios creó a Lucifer sabiendo que él iba a pecar? Porque o pecado não seria necessário, Porque el pecado no sería necesario. mas a morte de Cristo seria necessária para a segurança do universo por toda a eternidade. Pero la muerte de Cristo sería necesario para el universo por toda la eternidad. Porque a cruz provê segurança. Porque la cruz da seguridad. Então a cruz é um elemento fundamental. Entonces la cruz es un elemento Olha em fundamental. Colossenses capítulo 2, Vean Colosenses capítulo 2, versículo 14. versículo 14. A parte final diz que várias ordenanças foram cravadas na cruz. La parte final dice que varias ordenanzas fueron clavadas en la cruz. E o verso 15, Y el versículo 15, e despojando os principados e potestades y despojando los principados y potestades na cruz, en la cruz, os expôs publicamente los expuso e públicamente triunfou sobre y eles. triunfó sobre Então ellos. na cruz, Satanás foi exposto publicamente. Entonces en la cruz Satanás fue expuesto O públicamente. desejado na página 761, El deseado en la página a 761, irmã White diz la hermana White que dice na cruz que en la cruz foram rompidos os laços de amizades entre os anjos e os demônios aqui. fueron rotos los lazos de los ángeles y Lucifer aquí en la tierra. Então até a cruz existia simpatia. Entonces hasta la cruz había simpatía. Colossenses 1, versículo 20. Colossenses 1, 20. Colosenses 1:20. Aqui tem muitos professores de gramática, então vamos ver a gramática do texto. Aquí hay muchos profesores de gramática y vamos a ver la gramática del texto. 1:20 diz: El 1:20 dice: havendo por ele feito paz pelo sangue da cruz, por él mismo habiendo hecho la paz por medio de la cruz, por meio dele, de Jesus, por medio de él, de Jesús, Deus reconciliaria consigo Dios reconciliaría consigo todas as coisas que estão na terra e no céu. todas las cosas que están en la tierra y en el O cielo. texto não está dizendo que uniria céu e terra. El texto no está diciendo que iba a unir cielo y O tierra. texto está dizendo que reconciliaria a terra El texto estaba diciendo que dice que reconciliaría la tierra e reconciliaria também o. y también reconciliaría el cielo. Se o céu precisou ser reconciliado na cruz, Si el cielo necesitó ser reconciliado en la cruz, é porque estava como até a cruz? es porque hasta la cruz estaba en qué estado o cómo estaba hasta la cruz. Não estava reconciliado. No estaba reconciliado. Efésios 1:10 repete essa mesma ideia. Efesios 1:10 repite la misma idea. Então a cruz trouxe toda essa segurança. Entonces la cruz brindó toda esa seguridad. Irmãos, e quando os anjos olharam e viram tudo que Jesus estava passando, Y cuando los ángeles miraron y vieron todo lo que Jesús estaba pasando, a irmã White diz no Verdade sobre os Anjos na página 156. en verdad sobre los ángeles en la página 156, la hermana White dice: Foi duro para os anjos suportarem a cena. fue duro para los ángeles soportar la escena
E alguns foram então para libertar Jesus. y algunos se apresuraron a libertar a Jesús. Ela está comentando o momento em que os soldados romanos o prendeu no Getsemane. Ella está comentando el momento cuando los soldados romanos lo prendieron en el Getsemaní. E aí o texto segue dizendo: Y el texto continúa diciendo: Deus precisou de pedir anjos mais fortes para os deterem. Dios necesitó pedir ángeles más fuertes para poder detenerlos. Porque alguns anjos queriam libertar Jesus. Porque algunos ángeles querían libertarlo a Jesús. Ela diz que eles não podiam suportar ver o que o homem estaba fazendo com o Salvador. Ella dice que Dios no los ángeles no podían soportar ver lo que los hombres estaban haciendo con Jesús. E foram para salvar Jesus. Y se fueron a salvar a Jesús. O que teria acontecido se os anjos não tivessem impedido os outros anjos? ¿Qué hubiera sucedido si los ángeles no hubiesen impedido a los otros ángeles? Teria jogado o plano da redenção por terra. Habrían echado el plan de salvación por Eles tierra. queriam pegar Jesus e levar ele embora. Ellos querían cogerlo a Jesús y llevarlo. Mas anjos mais poderosos não permitiram. Pero ángeles más poderosos no lo permitieron. Irmãos, eles foram tocados nas suas emoções. Ellos fueron tocados en sus emociones. Na cruz, quando Jesus declarou está consumado, En la cruz, cuando Jesús declaró está consumado, o desejado na página 760, el deseado en la página 760, a irmã White diz la hermana White dice que o céu se encheu de assombro que todo el cielo se llenó de asombro quando ele falou: cuando él habló: Pai, Padre, perdoa o pecado deles, eles não sabem o que fazem. perdónalos el pecado de ellos porque no saben lo que hacen. Porque nem mesmo os anjos no céu imaginaram que Cristo poderia descer tanto na sua escala de amor pela humanidade. Porque ni aun los ángeles en el cielo consiguieron imaginar que Jesús iba a descender en su amor por la humanidad. Da maneira que desceu. De la manera como descendió, Ele estava sofrendo por estes homens, él estaba sufriendo por estos hombres, por causa deles, por causa de ellos, e ainda assim ele estava intercedendo por eles. y aún así él estaba intercediendo por ellos. E os anjos não podiam suportar tal cena. Y los ángeles no podían soportar tal escena. Assim que, mesmo quando Deus falou que eles não, mesmo quando Jesus disse que eles não deveriam interferir, Aún así, cuando Dios les dijo que ellos, cuando Jesús les dijo que no deberían interferir, lá no céu, allí en el cielo, lembram a página 151 dos Primeiros Escritos? recuerdan la página 151 de Primeros Escritos, Eles se esqueceram disso. ellos se olvidaron de Ou eso, seja, não fizeram o que Cristo disse que era para fazer, es decir, que no hicieron lo que Cristo les dijo que hagan, que não deveria se envolver. que no deberían relacionarse. Mas esse foi um grande sacrifício de Jesus. Pero ese fue un gran sacrificio de O Jesús. segundo El segundo e o terceiro. y el tercero, Alguém sabe qual foi o terceiro? ¿alguien sabe cuál fue el tercer sacrificio? Olha esse texto desejado na página 25. Vean este texto en el deseado en la página 25. Pode ler, Marcos. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se ligó con la humanidad por un lazo que jamás se romperá. Él nos estará ligado por toda la eternidad. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. No lo dio solamente para llevar nuestros pecados y morir en sacrificio por la raza caída. Para asegurarnos su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito a fin de que se tornase miembro de la familia humana, reteniendo para siempre su naturaleza humana. O texto diz que Jesus foi dado de presente para a humanidade. El texto dice que Jesús fue dado como un presente para la humanidad, E a consequência disso y la consecuencia de eso é que ele vai viver com a natureza humana para sempre. es que Él vivirá con la naturaleza humana por siempre. Cristo levou consigo para as cortes celestiais sua humanidade glorificada. Cristo llevó consigo para las cortes celestiales su humanidad glorificada. Para sempre ele reterá a natureza humana. Para siempre Él retendrá la naturaleza humana. Vocês acham que isso é um sacrifício ou não? ¿Creen ustedes que es un sacrificio o no?
Qual é das principais consequências desse sacrifício? ¿Cuál es una de las principales consecuencias de ese sacrificio? Olha aqui, ó. Vean aquí. Limitado pela humanidade, Limitado por la humanidad, Cristo já não poderia mais estar em toda parte em pessoa. Cristo ya no podría estar en toda parte en persona. Se uma vez que ele retém a humanidade, Una vez que Él retiene la humanidad, esta humanidade que nós temos, esta humanidad que nosotros porém tenemos, glorificada, sin embargo glorificada, não tem como ele estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Él ya no puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Como Deus, é claro que ele não perdeu esse atributo. De hecho, como Dios, Él no perdió ese atributo, Mas Jesus fez simplesmente isso. pero Jesús simplemente hizo esto. Fechou os olhos da onipresença Cerró los ojos de la omnipresencia para nunca mais abrir. para nunca más abrirlo. E isso para mim é um sacrifício grande. Y eso para mí es un sacrificio muy Por grande. isso que Apocalipse 5, Por eso es que Apocalipsis 5, verso 6, versículo 6, diz que o cordeiro tinha 7 olhos. dice que el cordero tenía 7 ojos E estes olhos são os 7 espíritos. y que estos ojos son los 7 espíritus. Cada um espírito enviado a uma das 7 igrejas. Cada uno de los espíritus enviado a las 7 iglesias. Na verdade, não são 7 espíritos, En realidad no son 7 espíritus, mas é um espírito que é o mesmo espírito que que estaria presente em cada fase da igreja. pero en realidad es el mismo espíritu que estaría presente en cada etapa de la iglesia. Ou seja, através do Espírito Santo, Cristo estaria conosco. Es decir, a través del Espíritu Santo, Cristo estaría con nosotros. Não mais em pessoa. No más en persona. Então, quando a Bíblia diz que o cordeiro tem 7 olhos, Entonces, cuando la Biblia dice que el cordero tiene 7 ojos e os 7 olhos são 7 espíritos, y los 7 ojos son los 7 espíritus, é que através do Espírito Santo ele estaria conosco. es porque a través del Espíritu Santo Él estaría con nosotros. No entanto, em pessoa ele estaria limitado para isso. Pero en persona Él estaría limitado para eso. Então, meus irmãos, esse foi o terceiro grande sacrifício de Jesus. Entonces, ese fue el tercer gran sacrificio de Jesús Para se identificar mais plenamente conosco, para poder identificarse de manera más plena con nosotros. ele desceu até a nossa realidade. Él descendió hasta nuestro E nivel. depois, ao ser glorificado, Y después, al ser glorificado, ele subiu até onde nós poderemos subir. Él subió hasta donde nosotros pudiésemos subir. Porque a nossa natureza humana também vai ser glorificada. Porque nuestra naturaleza humana también será glorificada. Mas Jesus, desde a cruz, Pero Jesús desde la cruz se tornou propriedade da raça humana. se hizo propiedad de la raza humana. Ou seja, Jesus é nosso. Es decir, que Jesús es nuestro. Por isso que ele teve que vir a esse mundo e viver como nós vivemos. Por eso es que Él tuvo que venir a este mundo y vivir como nosotros vivimos. Para que, através desta convivência, Para que a través de esta convivencia nós aprendêssemos a amar Ele. nosotros pudiésemos aprender a amarlo. Se Ele tivesse ficado lá no céu e dado todas as promessas que deu, Si Él se hubiese quedado allí en el cielo y hubiese dado todas las promesas que dio, Ele não teria sido um Deus pessoal. Él no habría sido un Dios personal. Mas Hebreus diz que Ele veio à nossa realidade e sofreu tudo que sofremos. Pero Hebreos dice que Él vino hasta nuestra realidad y sufrió todo lo que sufrimos Para saber como nos salvar. para saber cómo salvarnos. Só sabe a temperatura do fogo quem nele coloca a mão. Solo conoce la temperatura del fuego aquel que coloca la mano. E Cristo colocou a mão, Y Cristo colocó su mano justamente para saber como nos socorrer. para saber cómo socorrernos. Por isso que se a escada de Jacó, Por eso es que si la escalera de Jacob, diz a irmã White, dice la hermana White, não tivesse tocado o último degrau na terra, si no hubiese tocado el último escalón en la tierra, não teríamos salvação. no tendríamos salvación. Porque a parte de baixo representa a natureza humana Porque la parte de abajo representa la naturaleza humana
o que nós podemos alcançar em Cristo. lo que nosotros podemos alcanzar en Cristo, A parte de cima da escada representa a natureza divina, y la parte de arriba de la escalera representa la naturaleza divina, mostrando que temos auxílio. mostrando que tenemos auxilio. Irmãos, a cruz nós sabemos que não resolveram todos os problemas, Nosotros sabemos que la cruz no resolvió todos los problemas, porque como vimos aqui, Colossenses segue dizendo porque como vimos, Colosenses, Efesios sigue diciendo que Deus precisa ser considerado justo através da igreja. que Dios necesita ser considerado justo a través de la E iglesia. eu quero fechar com o texto de Romanos, Y quiero cerrar con un texto de Romanos, e amanhã vamos continuar. y mañana iremos a continuar. Capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3 de Romanos, Na minha tradução está assim: en mi traducción dice así: para demonstração para demostración de sua justiça. de su justicia. Irmãos, essa palavra precisa ser entendida. Esa palabra necesita ser entendida. Se eu vou demonstrar algo, Si yo voy a demostrar algo, é porque antes está como? es porque como estaba antes, Não estava claro. es porque no estaba claro. Então é necessário uma Entonces es necesario demonstração. una demostración. Então, verso 26, para demonstração da sua justiça neste tempo presente. Versículo 26, para demostración de su justicia en este tiempo presente, Para que ele, para que Él, Deus, Dios, seja justo. sea justo. Então é necessário demonstrar que Deus é justo, não é? Entonces es necesario demostrar que Dios es justo, ¿verdad? Agora, se é necessário mostrar que ele é justo, é porque existe uma dúvida quanto a isso. Ahora, si es necesario que Él sea mostrado como justo, es porque hay una duda. E justificador daquele que tem fé em Jesus. Y justificador de aquel que tiene fe en Jesús. Ou seja, Deus vai justificar um povo. Es decir, que Jesús va a justificar un pueblo, E através desse povo justificado, ele vai ser considerado justo. y a través de ese pueblo justificado, Él será considerado justo. Assim que o Senhor depende de nós, Así que el Señor depende de nosotros para que ele seja justificado e considerado justo. para que Él sea justificado y pueda ser considerado justo. Irmãos, o preço pago por cada um aqui de nós não foi pequeno. El precio pagado por cada uno de nosotros no fue pequeño. Um pai que cede o coração para um filho Un padre que cede el corazón para un hijo e morre em resultado a isso, y como resultado de eso muere, é belo, es bello, mas não é surpreendente. pero no es sorprendente. Surpreendente seria se ele fizesse isso por um inimigo. Sorprendente sería si Él hiciese eso por un enemigo. E foi isso que Cristo fez. Y fue eso lo que Cristo hizo. Cristo nos foi dado sendo nós ainda inimigos de Deus. Cristo se nos dio a nosotros aún estando nosotros como enemigos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquele que nele crer para que todo aquel que en Él crea não pereça, no perezca, mas em lugar do que merecemos, pero en lugar de lo que merecemos, tenha vida eterna. tenga vida eterna. Ou seja, o verdadeiro amor é demonstrado Es decir, que el verdadero amor es demostrado quando eu dou algo de valor para alguém que não merece. cuando yo doy algo de valor a alguien que no lo merece. A irmã White fala que mesmo um coração endurecido pode dar amor em troca de amor, mas vai dar ódio em troca de ódio. La hermana White dice que aún un corazón endurecido puede dar Amor por amor. amor por amor Mas y dará odio, ódio por ódio. y también dará odio por odio. Mas só o coração que verdadeiramente habita Cristo Pero solo en el corazón donde verdaderamente habita Cristo dará amor em lugar de ódio. dará amor en lugar de odio. E isso foi o que Jesus fez. Y eso fue lo que Jesús hizo. Enquanto aqueles soldados e aqueles fariseus acusavam na cruz, Mientras aquellos soldados y los fariseos lo acusaban en la cruz, ele intercedia por eles. Él intercedía por ellos. E esse é o tipo de caráter que precisamos ter. Y ese es el tipo de carácter que necesitamos tener.
Cristo fez a parte dele. Cristo hizo su parte. Ele mostrou que é possível obedecer a lei perfeitamente. Él mostró que es posible obedecer la ley perfectamente E agora ele espera que nós façamos o mesmo. y Él espera que nosotros hagamos lo mismo. Porque o conflito é em torno da lei. Porque el conflicto gira alrededor de la ley. Se pode ou não obedecer. Si se puede o no obedecerla. Que Deus possa nos ajudar a obedecer. Que Dios nos pueda ayudar a obedecerlo. Agradeço por me ouvirem pacientemente. Les agradezco por escucharme pacientemente.